Queridos, fique de pé por um instante e abra comigo Cantares ou Cânticos dos Cânticos, e também abra Lucas capítulo 4. Cantares ou Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 5. O verso é o 5 e o 6. E também Lucas capítulo 4, versículo 16. Se puderem aumentar o meu retorno um pouquinho, eu agradeço, em nome de Jesus. Quem encontrou Cantares ou Cânticos 5, versos 5 e 6, diga glória a Deus. Quem encontrou Lucas 4, diga glória a Deus. Meu Deus, não achou? Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Assim ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Lucas 4:16, capítulo 4 de Lucas, versículo 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra da graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós estamos, Senhor, a poucos minutos do ano de 2025 para um novo ciclo de 2026. Fale a tua voz a nós nesta noite. Que o teu Espírito Santo traga confronto e também traga consolo, direcionamento aos nossos corações e ao nosso destino. Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale poderosamente a nós. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar profundamente aos nossos corações. Senhor, que hajam corações contritos e arrependidos de tudo aquilo que não estavam de acordo com aquilo que o Senhor planejou aos nossos corações e a essa casa. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor venha a nos perdoar os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Senhor, o Senhor só pode falar a uma igreja que entendeu que a tua voz é que norteia destinos. Por isso, Senhor, fale a nós como só o Senhor sabe, fale a nós como só o Senhor pode, que se calem todas as vozes e fale apenas a tua, e que a tua palavra vá, ecoe em nossa mente, em nosso coração, e até o universo inteiro, e até a eternidade, e o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre, e todos digam. Pode se assentar, meus irmãos. Estamos a alguns minutos para a virada de um novo ciclo.
Para mim é muito importante trazer a palavra da virada do ano, porque ela é a palavra que norteia o nosso destino para o próximo ano. Uma mensagem genuína é aquela que traz para fora de você aquilo que o céu colocou dentro de você. E é importante entender as expectativas que o céu tem ao meu e ao teu respeito quando estamos num culto como este. Eu cresci ouvindo uma mensagem que nos desperta, uma mensagem que nos leva além de nós. E nós precisamos ouvir uma mensagem que nos destrava e nos leva exatamente aonde o céu quer que possamos ir. Uma verdade é que uma mensagem genuína é aquela que nos desperta, é uma mensagem que nos leva a um despertamento para um propósito. Quantos creem nisso? Diga eu. Aqui em Cantares de Salomão, nos versículos 5 e 6, fala de uma realidade do encontro, o encontro de um noivo com a noiva. Quando nós lemos sobre Cantares, embora nós sabemos que é uma declaração de amor de Salomão a uma mulher que ele amava, a noiva que ele amava, no entanto, como não há coincidência no mundo espiritual e muito menos na Bíblia, eu entendo que quando nós lemos Cantares, está falando de escatologia, está falando dos últimos instantes da igreja, está falando do noivo que é Cristo e da noiva que é a igreja. É sobre uma realidade do encontro do noivo e da noiva. Cantares ou Cânticos dos Cânticos fala sobre este encontro. Mas ele começa a falar sobre uma postura. Tudo que você vai construir a partir de um propósito começa com uma palavra e ela se faz real a partir de uma postura. Toda palavra liberada do altar, ela vai depender de uma postura de cada um de nós. Toda profecia depende de uma postura de nós. Toda Bíblia e toda palavra liberada do altar vai depender de uma postura espiritual, mas também de uma postura de posicionamento real acerca de tudo que ele tem falado. Uma profecia pode não se cumprir, obviamente, sobre a sua vida, mas ela vai se cumprir sobre a vida de alguém, porque uma palavra liberada do trono jamais voltará para o Senhor vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. É por isso que eu tenho que estar atento num culto sobre uma palavra enviada. Por quê? Porque ela vai buscar você. E quando ela te busca, ela precisa encontrar em você um posicionamento. O teu posicionamento vai fazer uma profecia se cumprir ou não. Você está aí ou não? Então, quando nós olhamos a história da igreja, quando nós olhamos a história dos avivamentos da igreja, nós notamos algo. Você percebe algo em comum nos avivamentos. E o que acontece antes do avivamento, e em todo avivamento isso aconteceu, antes de todo avivamento houve um grande caos. Aleluia. Preste atenção. Antes do avivamento vem um caos que está em busca de um arrependimento, para que a partir deste arrependimento haja um avivamento.
Então o caos que muitas vezes Deus permite é para que haja em nossos corações um coração quebrantado e arrependido. Porque a partir do caos e do arrependimento, o Senhor, Ele vem com o seu Espírito e Ele quer e espera de nós um posicionamento acerca daquilo que está acontecendo. O que torna a obediência da igreja legítima é o tempo da resposta que nós damos. E eu e você precisamos entender que quando o Senhor libera uma palavra, nós temos um tempo para dar uma resposta àquilo que foi liberado do altar. Até porque eu e você não temos tanto tempo assim. Outro dia eu tinha 20, outro dia eu tinha 30, outro dia eu tinha 40 e agora ele já chegou nos 50. Alguns de nós já chegamos nos 60. Alguns de nós estamos sendo encaminhados para os 70. Ou seja, quando você pisca os olhos, já passou 24, já passou 25 e nós já estamos saltando Yohanan para 26. Então, preste atenção. Se de repente você está vivendo dias de caos, se de repente você está vivendo dias de instabilidade, se de repente você está andando num ambiente onde tudo estava indo muito bem e de repente começam a surgir caos, coisas que estavam controladas começam a perder o controle, coisas que davam segurança começam a te dar insegurança, Deus está provocando um caos para gerar arrependimento. Por quê? Porque quando você demora para dar uma resposta em algumas áreas que Ele te provocou, Ele começa a te apertar, te pressionar, para que de dentro de você surja o melhor que Ele já colocou aí dentro. Nós olhamos no mercado e percebemos, o azeite é caro, mas o azeite é o resultado do espremer das azeitonas. Então, quando somos espremidos, somos levados e o Senhor nos leva a extrair o melhor que existe dentro de cada um de nós. Nós não podemos demorar em dar uma resposta sobre aquilo que o Senhor tem falado do altar. Então, em Cantares de Salomão, no capítulo 5, a palavra vai dizer: levantei-me para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilhavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. O versículo 6 diz que ao abrir ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora, a minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o, então me respondeu. Queridos, escute. O que está acontecendo nestes dias é que há uma sonolência espiritual da igreja. Nós muitas vezes num ano como esse, nós estamos aqui e queremos que Deus fale sobre as bênçãos, mas antes de falar sobre as bênçãos, o Senhor precisa falar daquilo que nós precisamos dar como resposta, num posicionamento e numa postura acerca de tudo que Ele já disse. Você pode notar, quem mais vive palavras liberadas do altar é aquele que vela por aquilo que foi falado. Sim ou não? Então tudo que está acontecendo
É o Senhor gerando um caos para gerar arrependimento de obras mortas, porque Ele já está te chamando, e Ele já está chamando a noiva, que é a igreja, para que ela desperte. O que nós estamos vivendo como nação é uma maneira de Deus levar a nação a um caos, para levar a igreja a um verdadeiro, genuíno arrependimento. Porque enquanto a dor é do outro, enquanto é o outro que está preso, enquanto é o outro que está sendo humilhado, enquanto é o outro que está passando por opróbrio, enquanto é o outro que está passando por vergonha, enquanto é o outro que está passando por fome, muitas vezes nós estamos adormecidos, porque parece que o problema não é nosso. A palavra diz que o que identifica o inverno, que o inverno passou, é a amendoeira. Jeremias 1, o Senhor vai falar com Jeremias sobre a amendoeira, e ele pergunta para ele assim: o que você está vendo, Jeremias? Preste atenção. Dependendo da resposta que você entrega ao Senhor, vai definir se você se tornou alguém livre, ou se você ainda é escravo das suas vontades e carências. A gente olhando para as Escrituras, a gente acha que a resposta foi imediata, mas aquilo demandou mais de 10 dias. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor diz assim: ok, já que você está vendo que de verdade o que eu estou mostrando, então eu estou me comprometendo em cumprir. Ou seja, quando a palavra é liberada, eu preciso entender esta palavra para que ela se cumpra na minha vida. Quando Deus fala com Jeremias acerca da amendoeira, Ele diz: eu estou vendo. Nesses dias o Senhor está mexendo comigo e com você, e provocando e averiguando se aquilo que Ele falou, se aquilo que Ele está mostrando é o que de fato nós estamos vendo. E o que nós precisamos ver como igreja é que a igreja está adormecida, e nós precisamos dar uma resposta, dando um posicionamento. Se houver esse alinhamento, esse ajuste, então, se nós aceitarmos o ajuste pela palavra, o Senhor nos levará a um tempo de cumprimentos. Mas para que se cumpra a palavra, para que nós entremos num tempo de cumprimentos, nós precisamos ser levados ao arrependimento. Ah, apóstolo, eu queria outra palavra. Então fala com o Espírito Santo, porque não tem como Ele levar a gente a um ambiente de cumprimentos sem que haja primeiro arrependimento. E tudo aquilo que o Senhor está falando, e que Ele colocou no meu coração para falar ao teu coração, e eu quero, na autoridade do nome de Jesus e na autoridade da palavra do Deus da palavra, que vocês estão entrando em dias de aceleração, para que você possa entrar em dias de cumprimento. Mas para isso, você e eu precisamos fazer uma observação de qual é o ambiente de arrependimento que nós temos que entrar. O que o Senhor está falando é: eu tenho pressa para cumprir, mas você precisa despertar ao que eu tenho falado. Então tudo aquilo deixará de ser dias proféticos, para que você possa dar forma a tudo aquilo que Deus já liberou. Então uma palavra de profecia, para ela ter forma, eu e você precisamos assumir uma postura diante daquilo que o céu tem falado, porque senão, queridos, não vai se cumprir. Deus já liberou sobre esta cidade, Deus já liberou sobre esta igreja, e Ele disse que nós cresceremos para cima e nos tornaremos uma torre que terão olhos abertos
para perceber e discernir os tempos e as estações. Então o que eu e você precisamos perceber é qual é o tempo e qual é a estação que estamos, para que Deus possa, por meio da palavra, através da sua vida, gerar o que? Um tempo de cumprimento. O que é isso? É pegar a profecia e torná-la palpável. Quem está aí? Nós liberamos essa palavra nesta casa de sacerdotes. Quantos recebem? Meu irmão, a grande questão desse texto que nós acabamos de ler não é sobre ela ouvir o chamado. Eu não sei se você às vezes passa por isso, mas eu às vezes, não muito, mas às vezes, eu já estou pronto no carro para vir para o culto, mas aí alguém ainda está encontrando o sapato que combina, a maquiagem que não terminou, o cabelo que ainda não escovou, e aí eu fico lá esperando. Confesso que às vezes dá vontade de vir embora sem que os outros estejam, mas aí eu fico esperando. Queridos, o Senhor, Ele está a nos esperar. Mas vai haver um momento que o tempo de espera dele vai terminar. E eu e você precisamos despertar. Você está aí ou não? Em Cantares o noivo chegou e ela estava dormindo. Ela se levanta, mas ao invés dela abrir a porta, ela vai cuidar das outras coisas. Ela não poderia de imediato, Diácono Marcelo, ir e abrir a porta para o noivo, não, ela vai arrumar as coisas primeiro. Por que ela está perdendo tempo arrumando as coisas? Porque as coisas estavam fora de ordem. E o que o Senhor está falando? Eu estou voltando, eu estou às portas, mas vocês precisam arrumar a vida de vocês, vocês precisam arrumar a casa de vocês, para que eu possa prontamente vir. Porque Ele está à porta, e Ele bate. A questão não é quando Ele bate, a questão é se eu estou pronto para quando Ele bater a porta. Porque aquela noiva estava desapercebida. Algo no texto mexe comigo, e eu posso fazer uma pergunta? Quem aqui já fez o que eu fiz, de você saber que você tem um horário, que você tem um compromisso, e aí você colocou o despertador para despertar às 5h35 da manhã, e de repente você acorda e você fala: eu vou desligar só para eu dormir mais 5. Como se 5 minutos fosse adiantar a vida de uma noite que você não dormiu direito. Aí o despertador toca, o que a gente faz? Só mais 5. Só eu que faço isso? Tem mais alguém aí, Doneide? Mais alguém faz isso? Não? Ou só eu? Oh meu Deus, está aparecendo. Aí a gente faz o quê? A gente pensa, não, só mais 5 minutinhos. Aí muitos colocam o relógio no soneca. Eu faço isso. Aí eu coloco para despertar daqui a mais 5. Aí eu falo, daqui a mais 5 eu posso dormir mais 5. Só que os 5 parece que é 1 segundo. Mas eu só pisquei e já passou 5. É ou não é assim? Acontece que nós estamos num tempo aqui, que é o tempo Cronos, e ele está passando. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, e faz 2000 anos que ele diz: eu estou voltando. Só que aí a gente está desapercebido. A palavra diz que nos tempos de Noé, os homens se davam em casamento, a vida corria normalmente, mas de repente, a arca fechou a porta, quem estava dentro, e quem estava fora, ficou pelo lado de fora. Quem está aí? Esse texto revela algo. Deus está chamando a igreja, criando um cenário
E a igreja está colocando despertador no silencioso para continuar desfrutando de um sono espiritual. Senhor, só mais um pouquinho, aí eu vou fazer a obra. Senhor, espera só mais 3 meses, aí eu vou fazer a obra. Deus, só mais um pouquinho e eu vou fazer a obra. E a gente fica onde? Numa sonolência espiritual. Por quê? Porque a gente acha que ainda dá tempo. Eu tenho um cunhado, um homem de Deus, um homem manso, um homem humilde, um homem de Deus. A minha irmã, que mora no Guarujá, decidiu vir aqui para o Mato Grosso, passar uns dias. Quando ela chegou, passou 1 ou 2 dias por aqui, e chega a notícia: o Francisco morreu. Mas como? Ele estava bom, estava tudo certo, mas ele não está mais entre nós. Aí correria para voltar, porque o meu cunhado tinha partido. Estava tudo certo. A passagem dele não estava no calendário e na agenda, nem minha e nem de ninguém, mas de repente o Senhor veio e o levou para si. Mas apóstolo, hoje não é dia de falar de morte, queridos, é dia de nós despertarmos. Porque às vezes nós ficamos acomodados com as promessas. Ai, essa é minha, queridos, é maravilhoso pegar uma promessa, levar para casa, sim ou não, mas é importante que você esteja acordado espiritualmente. Primeiro Samuel 16, versículo 1, Deus vem a um profeta, e o profeta é alguém que Deus antecipa o coração dele. Um profeta é aquele que Deus antecipa o futuro para ele. Um profeta é aquele homem que Deus pega das coisas mais escondidas, das coisas mais secretas, das coisas mais longínquas, das coisas mais futuras, e coloca no coração do profeta e fala para a igreja, fala para o rei, fala para o governador, fala para este, fala para aquele. Por quê? Porque Deus usa o profeta para antecipar aquilo que Deus já vai fazer, ou aquilo que Ele já fez lá no futuro. Porque nós sabemos que Deus transita entre o futuro e o presente, e Ele pode transitar inclusive no passado se Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é o alfa e ômega, Ele é o primeiro e derradeiro, Ele transita no tempo perfeito de Deus. Preste atenção. Antigamente os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de trabalhar com o povo, legislar o povo, instruir o povo, e o profeta instruía reis, ele também legislava na mesa. E o profeta, ele é alguém que profetiza o coração de Deus à igreja. Ainda existem profetas hoje? Claro que sim, é claro. Não confunda profeta com profetada. Outro dia um moço me parou lá no centro de Várzea Grande com uma profecia para mim, e o Senhor falou assim: isso é um espírito de engano. Eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E ele caiu endemoniado na rua ali perto da Multitubos. Mas ele veio falando que veio em nome de Deus, mas o espírito que estava nele era um espírito de engano. Quem está aí? Então o profeta é aquele que consegue ler os tempos. O profeta é aquele que consegue trazer a próxima estação para agora. Então o que está acontecendo aqui nesta noite é que o Senhor está transicionando aquilo que vai acontecer em 26 para agora. Não estou falando de previsão, eu não estou falando de horóscopo, eu estou falando de cunho profético. É do coração de Deus. E a primeira profecia o Senhor já liberou: desperta tu que dormes, arrependei-vos
O profeta é aquele que consegue dar a próxima estação para os governantes e para a igreja. Ele é aquele que consegue antecipar o próximo passo. Deus vem a um profeta que está atrasando o que Deus quer fazer, porque ele está seduzido com o reinado de Saul. Então Deus vem a Samuel e diz assim: até quando você terá pena de Saul? Porque eu já o rejeitei. Então o que Samuel estava fazendo? Atrasando o que Deus estava para fazer. Apóstolo Júnior, quando que eu atraso o que Deus está para fazer? Quando eu não tomo a postura debaixo daquilo que Deus já disse. Eu estou sempre em busca da próxima palavra. Aí a gente entrou no modo arrasta para cima, arrasta para cima. O vídeo não está legal, arrasta para cima, arrasta para cima. E aí a gente fica nesse loop infinito, recebendo palavras de Deus e não acontecendo. Por quê? Porque não estamos nos posicionando à altura da profecia. Quem está entendendo a mensagem? E o que Deus está requerendo de mim e de você? Que nós possamos tomar a partir deste tempo uma postura sobre tudo o que Ele já disse. Ah, mas eu não estou nem anotando. Deus vela pela palavra dEle, e nós zelamos e velamos pela palavra que Ele tem falado. Você não pode se tornar escravo da sua carência de aceitação. Todas as vezes que a igreja se torna carente de aceitação, porque não quer ser definida pela palavra, então ela vai perdendo a precisão da autoridade da palavra que Deus a entregou. E então ela não consegue mais dar um destino. Por quê? Porque ela está carente da próxima palavra. Porque a próxima palavra vai massagear teu ego, a próxima palavra vai falar, eis que te digo, te revela, a próxima palavra vai te dizer, eu te amo, e Ele ama mesmo, Ele tem um destino mesmo, Ele tem um bom futuro mesmo, tudo isso está na Bíblia, mas primeiro eu preciso fazer com que a palavra se cumpra, e eu não apenas preciso dar uma resposta, mas eu preciso ser uma resposta. Samuel estava atrasando o plano de Deus. Será que eu e você não estamos atrasando aquilo que Deus disse? Será que nós não estamos deixando de ter uma postura sobre tudo que Deus falou? Fazendo o quê? Procrastinando. Depois eu vou, depois eu faço, depois eu realizo, depois eu faço, depois eu aconteço. Só que Deus está falando, há uma urgência, porque eu já te dei uma palavra, mas eu quero uma resposta sobre aquilo que eu já disse. Você está entendendo, sim ou não? Então nós precisamos dar uma resposta e ser uma resposta. Então, quando eu olho a palavra de Deus, eu noto que quando nós não somos definidos pela palavra, nós vamos perdendo a precisão da autoridade da palavra que Deus tem falado. Chegou a hora de nós despertarmos espiritualmente, de nós acordarmos espiritualmente. E aqui nesse texto o Senhor está me chamando e chamando você. Ele está dizendo, custe o que custar, se renda àquilo que eu já disse ao teu respeito. Volte a orar, volte a jejuar, volte a me buscar de todo o teu coração, volte a entrar no quarto e me adorar como você adorava, volte a ler as minhas escrituras como você lia. Porque tem gente que perdeu o prazer da leitura da palavra, elas só abrem a Bíblia no domingo à noite, porque nem na quinta não aparece, e em casa também não lê,
Meu Deus, eu pensei que a palavra ia ser mais suave, apóstolo Júnior. Não, querido, nós precisamos dar uma resposta. Então Samuel era o profeta, ele olha para Deus e ele fala: Senhor, olha, por que a gente não espera um pouco? Queridos, entenda, o tempo acabou e nós precisamos dar uma resposta. Deus fala para Samuel: enche o chofar de azeite. Quando Samuel foi ungir a Saul, ele leva um vaso de barro. E um vaso de barro no hebraico quer dizer aquilo que é temporário. Mas o chifre do chofar é uma representação de algo que ele tem um ciclo de eternidade. Sim ou não? O chofar é algo inquebrável, é algo eterno, que tem autoridade, que ninguém pode tocar. Deus estava dizendo: não importa quem está no governo, eu já rejeitei. Isso vale para a nossa nação. Isso é um cunho profético para a nação brasileira, mas para isso tem que haver arrependimento, porque quem está lá, Deus já rejeitou. O problema é quando Deus rejeita a nós, porque eles não conhecem a palavra, mas eu conheço, e você também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. O Senhor disse: se vocês orarem, eu darei uma resposta ao caos, eu darei uma resposta às circunstâncias. O que Deus está falando: se você se posicionar como igreja, eu vou fazer o que me apraz nesta nação. Deus vai quebrar tudo aquilo que é superficial. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus está nos levando a um tempo de trocas. Será que você está pronto ou preparado para as trocas que Deus vai fazer? Samuel era um profeta, um homem de Deus, mas ele não estava preparado para a troca que Deus tinha, porque ele achava que Saul ainda tinha jeito. Se nós não nos movimentarmos pela palavra, nós estamos fadados ao fracasso. E eu profetizo que você vai ser um homem e uma mulher profético, e você vai ser uma resposta onde você pisar. Queridos, nós estamos cansados de uma igreja profética, de cultos proféticos, de louvores proféticos, que falam que é profético, mas não se cumpre. Por quê? Porque a gente não se posiciona à altura. E o que o Senhor quer de nós é um novo posicionamento à altura de tudo aquilo que Ele já disse. Então, porque se é profético, não quer dizer que vai se cumprir se você não se posicionar. Pelo menos não vai acontecer na tua vida, mas vai acontecer na vida de alguém, querido, porque a palavra não vai voltar para Deus vazia, sem antes cumprir aquilo que Ele disse. Não adianta, não haverá cumprimento do profético sem que haja uma movimentação acerca daquilo que Deus disse. Coloque a mão aí na tua consciência e pense: quantas coisas Deus já disse ao teu respeito, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, sobre o que Ele tem com você, sobre os planos, sobre os propósitos. E aí eu me pergunto e pergunto para você: qual é o seu posicionamento e qual é a sua movimentação para que tudo aquilo que Deus disse se cumpra? Não é que eu estou fazendo aquilo que se faz com despertador, eu estou deixando para depois. Jesus, em Lucas 4, depois que sai do deserto, ele vai para a sinagoga, para o bairro que ele foi criado, e ele começa a ler uma profecia de Isaías 61, que Isaías tinha escrito 750 anos antes dele ler aquela passagem.
E aí Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para que daqui a pouco eu possa manifestar aquilo que uma profecia de 750 anos atrás se cumpra. Hoje se cumpriu. E aí ele se posiciona. A partir dali, Jesus, que era apenas o filho do carpinteiro, ele se posiciona numa posição do filho de Deus. Ali, aquele que era só o filho do carpinteiro, ele começa um transicionamento para uma obra completa de redenção, de remissão e perdão. Então, a Bíblia era diferente, era em rolo. Eles desenrolam, entregam na mão de Jesus exatamente a Isaías 61. Sabemos que a Bíblia foi capitulada e enumerada e versiculada muitos anos depois. Nesse tempo não tinha capítulo, versículo, era um rolo. Eles desenrolavam, entregavam na mão o assistente, entregava na mão de quem ia ler. Então o assistente pegou o primeiro rolo que ele encontrou lá na biblioteca, trouxe, chamaram Jesus, e aí Jesus estava exatamente aonde ele estava, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. E a partir daquele dia, Jesus começa a dar a obra de fisicalidade a uma profecia de 750 anos atrás. A minha pergunta para você nessa noite é: será que você está dando fisicalidade à profecia que o Senhor falou ao teu respeito? E então Jesus devolve para o assistente, e ele falou assim: hoje está se cumprindo esta palavra. Olha o que está se cumprindo. Jesus, ele não apenas está lendo, mas ele está entrando num tempo de cumprimento, para que a palavra que Isaías profetizou 750 anos atrás pudesse se cumprir a partir dele, pastor Márcio. Então uma profecia vai se cumprir a partir de um posicionamento. É quando eu digo: Senhor, eis-me aqui, não apenas verbalmente, mas me posicionando em direção ao lugar que o Senhor disse que eu deveria ir. Não é mais para onde eu gostaria, é sobre um vento que sopra onde quer. Você ouve sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Deus está falando para alguém: eu estou te colocando num ambiente propício de cumprimento, mas para isso há uma necessidade, uma urgência que você se posicione. Jesus ouviu a profecia, Jesus sabia sobre a profecia, ele leu sobre a profecia, mas de imediato ele saiu para cumpri-la. Ele não disse quando muitos evangélicos dizem: eis-me aqui, e saem e continuam com a sua velha vida medíocre. Fazendo como? Fazendo como sempre fez, ou seja, nada. Quem está aí? O meu irmão mais velho era para ser um pastor, mas ele rejeitou isso. O homem tem uma voz linda para cantar e adorar, mas preferiu cantar Milionário de José Rico. Mas aí eu vejo algo acontecendo, que o filho dele, o pai não quis. Preste atenção nas movimentações proféticas. O pai rejeitou, o pai não quis. Mas aí o que Deus fez? Deus, da semente dele, presbítero Zé Maria, ele gerou um menino. E esse menino hoje é um presbítero que está à frente de uma igreja. O meu sobrinho, que esteve aqui pregando um dia. Por quê? Porque a palavra que vem do trono de Deus, ela vai vir e ela vai tentar encontrar lugar em você.
Mas se eu rejeito, Deus vai encontrar um ambiente, um lugar, uma pessoa, para que Ele dê fisicalidade àquilo que Ele disse. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então quando Ele, lá do seu trono, libera uma palavra, essa palavra caminha, ela se movimenta, até que Ele encontre no nosso meio um coração disposto a obedecer a voz de um Deus que falou. Mas para isso, eu preciso de um posicionamento, para que a palavra se cumpra. Eu sou o apóstolo da igreja. Se os meus filhos decidirem não servir a Deus, queridos, é uma escolha que eles vão fazer. Eles conhecem a verdade, eles conhecem o caminho, eles conhecem a palavra, mas um dia eles vão ter que tomar um posicionamento. Sim ou não? O que Jesus estava dizendo é: a profecia não vai passar por mim para continuar sendo profética. Eu vou me movimentar para que a profecia ela se cumpra a partir de mim. Você está entendendo, sim ou não? Então qualquer um daqueles que aqui estão podem levantar a mão ou apenas abrir o coração e dizer: Deus, eu quero ser um pastor desta obra. Deus, eu quero ser um evangelista. Deus, eu quero ser um apóstolo. Deus, eu quero ser um mestre. Deus, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ser um adorador. E aí o Espírito Santo, ele vai assim, até encontrar um lugar para repousar a profecia, porque ele sabe que quando ele repousa a profecia num coração disposto, ele pega alguém que está lá embaixo e o projeta lá em cima. O que Deus está falando nesta noite é: eu estou gerando movimentações aqui para tentar encontrar um coração disposto a me ouvir e a me obedecer, para que não seja apenas uma profecia, mas para que você seja uma resposta, e a profecia que eu disse se cumpra por meio da tua vida, se cumpra por meio do teu chamado. E eu creio que essa igreja é uma igreja apostólica, e eu creio que Deus vai levantar profetas, evangelistas, pastores e mestres que darão uma resposta que a igreja perdeu. Os 5 ministérios apostólicos. E nós estamos nesta noite declarando que esta igreja vai ser uma igreja apostólica de verdade, e ela vai transitar e vai dar e ser uma resposta apostólica, uma resposta profética, uma resposta evangelística, uma resposta pastoral, uma resposta de mestre. E esta igreja terá um ambiente propício para dar uma resposta, para que esta nação seja de fato uma nação do avivamento. Haracharabahai cantarás. Em Isaías, no capítulo 6, diz que a profecia, ela percorre a terra à procura de homens e mulheres que digam: eis-me aqui, e eu vou cumprir, custe o que custar. Eu e a bispa viemos do ministério que nós fomos forjados no fogo. Não sei fazer não, então aprende e vai fazer. Não sei como é que é, você está na guerra, você vai ter que saber. Se evangelizar, vai e aprende. Fomos forjados no fogo, irmão. Você está aí ou não? Não tinha não como resposta, era proibido não como resposta. E sabe o que aconteceu? Fomos confrontados. Fomos treinados e preparados para a guerra. Você não pode ser um crente mimimi. Se eu sou de uma igreja apostólica, eu tenho que ser um homem que tem uma postura diferente, não de menino. Mas não falou comigo. Mas isso. Mas aquilo outro. Queridos, Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora eu deixei as coisas próprias de menino.
Uma igreja apostólica é uma igreja que amadurece. E amadurecer vai doer. Sim ou não? E Deus está levantando você, porque Ele percorreu a terra e Ele encontrou você aqui nesse lugar. E Ele está levantando você no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, na igreja, dizendo: quem vai ouvir a voz? Quem não vai mais desligar o despertador e vai dizer: Senhor, conta comigo no ano de 2026, eu não serei escravo da minha carência, eu não vou trabalhar por dívidas emocionais, eu vou dar uma resposta e eu serei uma resposta. Se tiver que dizer não, eu vou dizer não para o mundo, mas eu nunca vou dizer não para o Cristo. Queridos, em nome de Jesus, grite bem alto comigo assim: eu serei uma resposta de uma profecia. Mais alto e mais forte: eu serei uma resposta de uma profecia. Mais uma vez, mais alto e mais forte: eu serei uma resposta de uma profecia. Eu serei uma resposta de uma palavra que saiu do altar. Aleluia! Quando o Senhor disse: a quem enviaremos? Isaías fala assim: Senhor, eis-me aqui. Mas na verdade o Senhor estava falando assim: ó, Isaías, é impossível um homem comum realizar uma obra de redenção. Tudo bem, você se disponibilizou, mas já tem alguém aqui que antes da fundação do mundo já foi preparado para remir a humanidade. Porque quando Deus olhou por toda a terra, Ele procurou um que pudesse dar uma resposta e não encontrou. Sabe por quê? Porque nós ainda estávamos escravos do pecado adâmico. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas de repente Jesus, com uma resposta de Deus, quando o céu fala assim: a quem enviaremos? O Senhor Jesus, Ele se levantou do trono e diz assim: Pai, envia-me a mim. Diga: eu serei uma resposta a uma profecia. Aleluia. Você não vai se tornar mais um insensível espiritual, porque a pior coisa que pode existir é quando você está envolvido em uma distração, achando que Deus está te abençoando, e na verdade aquilo que você disse que está desfrutando, na verdade se tornou um leproso, para que você se torne verdadeiramente um insensível. E eu quero dizer para você: toda lepra de insensibilidade sobre a sua vida está caindo hoje. Porque a lepra, a hanseníase, ela tem uma característica: ela faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Ela perde o dedo e não sente: meu Deus, perdi o dedo. Por quê? Porque há uma insensibilidade. Mas o Senhor está falando a essa casa: eu estou gerando um ambiente de sensibilidade, para que você perceba o ambiente que eu te chamei, para você dar uma resposta a uma geração que está perdida, a uma geração que está adormecida, a uma igreja que está adormecida. Mas eu estou aqui nesta noite para chamar a minha igreja para o arrependimento e para um despertamento, porque eu tenho uma obra incrível, poderosa e extraordinária que eu quero fazer aqui nesta casa, e eu quero que você sejam uma resposta à minha profecia, diz o Senhor. Arasore candalaia, súbias. Aleluia. A tecnologia está tirando a nossa atenção do jardim de Deus. Uma mente governada pela distração tira de você o senso do propósito e o senso do seu chamado. Em nome de Jesus.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor me disse: filho, será um ano difícil, será um ano caótico, será um ano de injustiças, mas eu estou levantando uma igreja que tem uma voz, que clama no deserto, como o Senhor, depois de 400 anos de silêncio no período interbíblico, de repente Ele levanta um menino, o seu nome João o Batista, e aquele menino começa a pregar uma palavra de arrependimento, e eu declaro em nome de Jesus. Aumentaram muito o retorno, ficou muito ruim. E eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai levantar homens e mulheres que terão uma voz no deserto, uma voz que dará uma resposta, que será uma resposta. O Senhor me disse: filho, todos aqueles que estiverem debaixo da minha palavra viverão o que nunca viveram, experimentarão o que nunca experimentaram, chegarão onde nunca chegaram, e viverão aquilo que a igreja deixou de viver, porque está deixando o noivo pelo lado de fora. Há igrejas aqui na Várzea Grande mesmo, que disseram: aqui não tem mais lugar para manifestações do Espírito Santo, aqui não pode mais orar em línguas, aqui não pode mais fazer isso, aqui não pode mais aquilo, porque aqui quem manda é a teologia. Os homens estão colocando o Espírito Santo para fora da igreja, e somente o Espírito Santo pode convencer um homem, uma mulher, uma família e uma nação do juízo, da justiça e do pecado. O Senhor me disse: filho, fala para a minha igreja que eu estou levantando aqui hoje homens e mulheres que se posicionarão e serão uma resposta. Homens e mulheres que eu estou despertando hoje mesmo para um novo tempo, e o Senhor vai dar por meio da tua vida fisicalidade, e você vai ser como Jesus, e você vai fazer coisas ainda maiores, porque isso está escrito na palavra. E você vai dar fisicalidade a tudo aquilo que a palavra que saiu do altar, ela vai se cumprir em tua vida, e você será um instrumento poderoso. A partir da tua vida acontecerão sinais, prodígios, maravilhas. Pessoas se converterão e virão de encontro ao Senhor e dirão: onde você congrega, onde a sua igreja, eu preciso ter isso que você tem. Preste atenção. Quando o Senhor fala da amendoeira em Jeremias 1, dentre todos os frutos, ela é a única que estoura em 21 dias, e ela frutifica em 21 dias, anunciando que o inverno acabou. E eu quero dizer algo para esta igreja: levanta-te, porque o inverno está passando. No inverno você não consegue plantar, no inverno você não pode ficar exposto, no inverno você tem que ficar com uma postura mais guardada e preservado, mas quando o inverno passa, a amendoeira explode, porque ela é o meio que Deus usa para dizer: o inverno está passando. E em nome de Jesus, há uma palavra para você que está aqui nesta noite. Estamos entrando em um tempo de despertamento espiritual, que é a mensagem para os últimos dias. Vai começar a acontecer por meio da tua vida sinais miraculosos. O Senhor vai começar a dar sabedoria, entendimento. A Bíblia vai começar a ficar clara e nítida ao seu entendimento. Deus dará a esta casa entendimento e consciência para que você seja uma resposta. Aleluia. João Batista,
ele ardia e iluminava num tempo. João era um homem que não estava dormindo. João estava acordado para a agenda de Deus. Eu quero perguntar aqui em nome de Jesus: tem alguém acordado para a agenda de Deus para o ano de 2025 nesta casa? O que Deus está falando? Está na hora de ajustar a sua agenda com a minha. Está na hora de você ajustar o seu time com o meu time. E eu declaro em nome de Jesus: João trouxe starter à obra de redenção, e você dará starter, início a um tempo de redenção que esta nação vai começar a viver. Mas antes disso, ela vai entrar em um caos ainda maior. Se coloque de pé em nome de Jesus.